Bom dia, tudo bem? E aí, mulherada, tudo na paz? Vamos lá, né? Para mais um dia, na graça do Senhor, né? Um dia de sol aqui em Curitiba, graças a Deus. Mais um dia, né? Pra gente adorar a Deus, tá buscando a presença, o cuidado, o favor dele sobre as nossas vidas, mas principalmente o amor dele sobre nós, né? Buscando entender o quanto ele nos ama, o quanto ele cuida das nossas vidas, né? E hoje, na verdade, parece meio uma continuação, né, do devocional do que nós fizemos no anterior. Hoje, o tema do devocional é a presença, né? O texto está lá em Salmos 51:11. Não me lances fora da tua presença e não tires de mim o teu Santo Espírito. Amém. Não me lance fora da tua presença e não tire de mim o teu Espírito. A gente não pode, né, pensar em nenhum momento ficar longe da presença de Deus. Mas eu vou ler aqui o devocional. Lembrando que eu tô lendo esse devocional aqui, não sei, aparece ao contrário para vocês provavelmente, é 365 dias para amar, do pastor Arthur Pereira e da Thalita Pereira, tá? Olha só, nós já estamos aí finalizando esse ano, né? Aqui mostra, aqui já vai mostrando, já vai dando desespero já de que a gente tem que correr com as coisas pro Natal. E o devocional fala o seguinte: Deus, ao criar o homem, incumbiu-o de várias tarefas, mas mesmo assim, Adão não se sentiu satisfeito. Então, Deus criou Eva. Ele sabia que a única coisa que iria satisfazer o homem seria uma mulher. Isso aí. O Senhor poderia ter criado uma bola de futebol ou um controle remoto, mas ele tinha o mesmo desejo que Adão. Era um desejo de relacionamento. Deus nunca quis perder seu relacionamento conosco. Por isso, mesmo após o pecado entrar na raça humana, ele enviou Jesus para morrer por nós e para restaurar o nosso relacionamento com ele. Quando Cristo ressuscitou, acredito que Deus ficou muito feliz, porque ele poderia voltar a se relacionar conosco novamente. Existem pessoas que não entendem o que significa ter um relacionamento com Deus. Elas não compreendem a profundidade disso, então só entram na presença de Deus uma vez por semana, quando vão na igreja. Na verdade, o fato de entrar na presença de Deus apenas uma vez na semana é um reflexo do pecado, que ao entrar no mundo fez com que as pessoas se escondessem da presença de Deus, que as pessoas sentissem medo, vergonha de ir até Deus. O pecado faz com que nos afastemos. E isso é o contrário, porque nós deveríamos nos aproximar mais e mais de Deus. Não deseje estar com Jesus apenas se tudo der certo na sua vida. Não tenha um relacionamento interesseiro. Tudo em nossa vida pode dar certo, mas se não der, não podemos deixar a presença de Deus. Ao observar as histórias de Daniel, de seus amigos José, Davi, Moisés, percebemos que nenhum desses deixou a presença do Senhor por causa das suas lutas. Perseveraram na fé. Tenha um tempo a sós com Deus. Não leia a Bíblia e ore somente. Louve também, adore, cante. Entregue-se a Ele, seja livre e espontâneo. Valorize o momento de adoração. Ame a presença do Senhor mais do que tudo. Assim, você descobrirá que é dela que você realmente depende. Aí tem uma frase aqui muito massa. Torne sua vida uma constante comunhão com Deus. O aroma dele não permanece por muito tempo em uma pessoa que não se demora na sua presença. Amém, né? O perfume dele, o aroma, a aparência dele não permanece em nós se a gente não permanecer na presença dele, né? Eu não sei se vocês já repararam assim, né? Mas tem pessoas que, de tanto conviver com a outra pessoa, parece que a pessoa... Primeiro, que a gente pega os trejeitos da pessoa, né? E segundo, que a gente também... Até fisicamente, tem gente que chega e fala assim, nossa, como vocês são parecidos. Vou dar um exemplo. O Pedro e o Maicon, né? O meu filho mais velho e o meu marido. Eles não são, né, filhos sanguíneos, né? Mas são um filho de coração. Porém, assim, é difícil as pessoas que não falem assim, ah, nossa,
eles são muito diferentes. Não, ninguém percebe. E as pessoas pegam e falam. Já teve pessoas que falaram que eles eram parecidos. Aí eu falei, nossa, aí já foi além da conta. Por quê? Porque é a convivência. O jeito do Pedro, por exemplo, ele é exatamente igual ao Michael, em sistemático em algumas coisas, sabe? Tipo, muito parecido. Por quê? Porque é a convivência. É a forma que a pessoa vive, é o relacionamento deles no dia a dia, é o tempo todo junto, é o tempo todo ali vendo o que a pessoa está fazendo, né? E a mesma coisa, esse caso da presença de Deus. A gente tem que entender que, assim, não tem como a gente ser alguma coisa que a gente não conhece, né? Não tem como a gente dividir algo com alguém que a gente não tem. Então, assim, a presença de Deus, ela é extremamente necessária para nossa vida para que a gente possa simplesmente, assim, de forma muito simples, falar dele, expressar ele. Só que a gente não consegue fazer isso se a gente não estiver conectado com ele. É aquilo que eu sempre falo, né? Uma vez na semana, que nem até ela falou aqui no devocional, né? Às vezes a gente tem a forte tendência, né? Todos nós temos a forte tendência de buscar a Deus quando a gente precisa. Eu recebo, às vezes, algumas mensagens, né? De pessoas, porque ora por mim, vamos junto, vamos orar, vamos fazer tal. E, nossa, a gente tá junto, beleza, beleza. E aí a pessoa consegue a graça que a pessoa tá buscando, a vida da pessoa sai, sabe? A pessoa sai daquele buraco que ela tava, as coisas começam a subir, mas a pessoa perde a noção de que ela começou a subir porque ela estava ali, num lugar de adoração, num lugar de busca do Senhor. E aí o que a pessoa faz? A pessoa para de fazer aquilo que ela estava fazendo. Porque ela acha que assim, no começo eu achava isso também, tá? Que tipo, quando que eu vou precisar parar de orar? Tipo, todo dia, toda coisa. Até eu entender que a oração, o meu relacionamento com Deus, o meu tempo com Deus é o alimento da minha alma. Porque assim, eu tô aqui gravando um devocional, passando para vocês, mas o meu devocional não é esse. O meu tempo com Deus é o tempo que eu leio a Bíblia realmente, sabe? Da minha parte, não realmente, que aqui também eu leio, mas assim, o que o Senhor quer falar comigo. Aqui também ele fala muito comigo. Tem dia que, nossa, eu levo altos tapas na cara aqui nesse devocional. Mas antes de fazer esse devocional, tanto que ontem eu não consegui fazer, mas eu fiz o meu tempo com Deus. Porque eu priorizei. A minha prioridade é Deus, é o alimento, é o meu pão de cada dia. Eu não consigo. E no começo, para mim, era um fardo. Nossa, meu Deus do céu, pra mim no começo era o fim, sabe? Tipo, sério que eu vou ter que fazer isso todo dia? Todo dia, porque assim, eu tava acostumada com aquela oração, que eu deitava na cama, já, né, já tava ali. Ou já levantava, tipo, eu entrava no carro, e vai, não sei o que, arrumava as coisas, entrava todo mundo no carro. Ai, bom dia, Senhor, obrigado por esse dia, não sei o que, e eu já ia dirigindo, olhando tal, e enlouquecidamente acabou. Era aquele tempo que eu tinha com Deus. Fora aquilo, eu tava na força do meu braço e desbravando o mundo. Até eu entender o quanto muda a minha vida. Porque aí eu falava assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Aí eu comecei a entender que esse tempo que eu tiro para Deus, ele não faz falta. Tipo assim, pelo contrário, é como se multiplicasse o tempo do meu dia. É como se as coisas modificassem para mim durante o dia. Quando eu não faço o meu devocional, que às vezes por um motivo ou outro, principalmente final de semana, que às vezes a gente já levanta cedo, vai todo mundo já fazer alguma coisa, ou já vou, sabe? Tipo, a gente vai pro parque, vai fazer algo. Eu não consigo ter meu tempo. Mas é claro que aí, de qualquer forma, a gente ora antes de sair, a gente ora junto, a gente tá no lugar, contempla. Como eu falei, eu aprendi a caminhar com Cristo, né? Então ele tá comigo o tempo todo eu tô agradecendo, eu tô ouvindo uma música que tá engrandecendo o nome dele, tô falando algo que realmente o adora, o glorifica, né? Então, assim, só que o meu tempo, que eu gosto de sentar, pegar meu café, pegar minha Bíblia, sentar e realmente falar, Senhor, vamos conversar, preciso entender o que o Senhor tá falando aqui pra mim, né? Disso aqui que eu tô lendo, tem coisa que eu não tô entendendo. Senhor, por que eu tô passando por esse tempo, né? Porque com todo esse processo de mudança que tá acontecendo na minha vida, eu tenho tempos de angústia. O que será? Como vai ser? Né? Então, aí é o tempo que eu tenho de alinhamento. Falo, Senhor, no meu dia hoje, como que vai ser meu dia? O Senhor já sabe de tudo, eu não sei de nada ainda. Eu tenho meus planos. Quais são os seus? Tô alinhada? Se eu não tiver, vai me ajustando com o Espírito Santo. Então, assim, eu tenho uma conversa muito franca com Deus. E fora isso, eu exalto Ele, digo o quanto Ele é maravilhoso. E assim,
gente, uma musiquinha, um louvorzinho, não tem melhor, né? Vamos falar sério, às vezes a gente tá lá, se batendo em alguma coisa, coloca um louvorzinho, uma musiquinha lá. Eu uso muito fone de ouvido aqui em casa, então eu fico o tempo todo com meu fone, que aí os estilos de música aqui em casa é completamente diferente. Tipo, todo mundo escuta música cristã, porém cada um tem um estilo. O Michael e os meninos gostam mais de rock, eu gosto dos reteté. Então, pra mim tem que ser com foninho mesmo, porque aí é onde eu escuto, ou só um instrumental, eu também adoro isso. Os meninos já falam que dá sono neles, mas cada pessoa tem seu estilo e sua forma de fazer, né? Isso é a forma que eu faço para não sair da presença de Deus. Porque é muito fácil pra gente sair da presença de Deus, principalmente quando a gente alcança os objetivos que a gente quer, né? Então, assim, às vezes tem pessoas que é aquilo que eu tava comentando, né? Que às vezes me pedem determinada oração, ai, vamos junto, não sei o que, vamos junto, tamo junto, né? Tamo junto, tamo junto. E aí, quando às vezes a pessoa alcança, você vê a pessoa se distanciando de Deus, aí você vê que a pessoa tá lá e volta para um outro caminho, e aí dali a pouco você sabe que aquilo não vai dar certo. Porque assim, uma vez que você conhece a verdade, você não consegue se separar dela. Você pode até tentar. Aí você vai sair, vai andar, mas vai quebrar a cara e vai ter que voltar. Porque só existe uma verdade que liberta, que é Cristo. Fora isso, a gente tenta sim. Vai ter muita gente que vai falar: nossa, eu tenho sucesso, eu tô caminhando, eu tô super bem, eu tenho sucesso, não preciso, não é isso não tem nada a ver, dá pra ser. Mas quanto tempo? E eu vou falar assim, não quer dizer que na minha vida não tem luta, não. Tem luta sim, de todos nós que buscamos a Deus, de todos. Não existe uma amiga, um homem, uma pessoa que também tem buscado o Senhor, que tem tá assim na presença de Deus também, que eu conheço mulheres, pessoas extremamente dedicadas ao Senhor. Não tô nem falando à igreja, tô falando ao Senhor, que não passem por lutas. Todos nós passamos pelas lutas. Só que não é nesse momento que a gente tem que sair da presença dele, né? É assim, é em todo momento a gente tem que buscar estar na presença dele, nos dias felizes, nos dias tristes, porque é através dessa presença que a gente tem força. É através dessa presença que a gente ganha vida, né? Então, assim, essa frase aqui é muito massa. Torne sua vida uma constante comunhão com Deus. O aroma dele não permanece muito tempo em uma pessoa que não se demora na sua presença. Então, se a gente não está em Deus, não tem como, né? A gente passar algo que Deus tem pra gente passar, cumprir o nosso propósito. Então a gente tem que estar em Deus, tem que estar buscando, tem que estar buscando crescimento com Ele, conhecimento. Eu falo, gente, busca conhecimento, busca conhecer quem é Deus um dia, sabe? Tipo, eu falo, não, eu vou ler a Bíblia para tentar entender. Se desafia a fazer isso. Você vai ver quanta riqueza tem na Bíblia, quanta atualidade tem na Bíblia. Meu Deus, que não eu falo, quando eu leio a Bíblia, eu trago ela para minha vida, eu trago ela para o nosso tempo. Porque tudo que está ali, tudo que foi escrito, tudo que foi registrado na palavra é para o nosso crescimento, é para o nosso. São exemplos, são testemunhos que vêm para nos edificar, para aumentar a nossa fé, para aumentar a nossa resiliência, para aumentar a nossa esperança, né? Então, assim, para realmente nos fortalecer na obediência, porque é o que mostra aqui. Que Daniel, né, e José, Davi, todos eles permaneceram na presença de Deus mesmo na luta. É obedecer, ficar na presença de Deus é ser obediente. Não tem outra explicação. É obedecer, tá passando pela prova, tá passando pelo fogo, Senhor, eu tô aqui, Pai. Vou passar porque tem coisa que a gente só vai entender na eternidade. Só quando a gente tiver tete a tete com Deus, sentar na frente dele e falar, Senhor, explica pra mim por que aquilo lá não deu boa, por que teu negócio tá assim. Entendeu? Então, só Deus mesmo para poder falar para nós. Mas a gente não pode desanimar. Não pode, sabe? Porque Deus existe, Deus é Pai, Deus é bom, Deus é o Criador de todas as coisas e não tem como negar. Entendeu? Pode-se até tentar. Eu já tentei, passei por essa experiência, como já contei algumas vezes aqui, da negativa, sair pelo mundo, buscando o mundo afora, tentando entender e tentando provar que Deus não existia, entendeu? Para mim mesmo, mas não existe, entendeu? Essa prova, porque Deus é infinito, Deus é misericordioso, Deus é eterno, Deus é bom. Essa perfeição, olha para nós, gente, olha para o mundo, olha para a natureza.
Essa perfeição foi Deus quem criou. Agora a destruição, a desgraça, a tristeza, a desordem, né, a doença, isso quem criou fomos nós, os homens, os seres humanos. O mundo foi criado na pureza, né? Então a gente tem que pensar bem nisso e buscar a presença de Deus, que é esse o devocional de hoje. E eu vou orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos, exaltamos o teu nome, porque o Senhor é o único digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é quem merece, ó Pai, toda a honra, toda a glória, porque é do Senhor, ó Deus, que nos vem a vida, que nos vem esse dia maravilhoso, que nos vem o respirar, que nos vem o ar, ó Deus, que entra em nossos pulmões. O sopro de vida, ó Deus, foi o Senhor quem nos deu, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite, Pai, viver nesse mundo que o Senhor criou. O Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de passar por aqui, Pai, e semeando nesse mundo, ó Pai, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, em nosso propósito, Pai. Que o Senhor nos fortaleça, Jesus, nesse dia, para que possamos estar mais pertinho do Senhor, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, nos incomodar naquilo que nós precisamos trazer correção para as nossas vidas, que nós possamos realmente, ó Deus, perdoar, amar, se doar mais, ó Deus, pensar mais nos outros, ó Pai, menos na gente, que nós possamos, ó Deus, seguir a Tua vontade, o Teu plano, que nós possamos, ó Deus, Te amar acima de todas as coisas e colocar o Senhor em primeiro lugar, entregando, Senhor, ó Deus, as primícias do nosso dia. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é o único que merece todo louvor, toda exaltação, toda honra e toda glória. Nós Te amamos, Senhor, colocamos a nossa família na Tua presença, pedimos o Teu cuidado, ó Deus, o Teu favor sobre nós, porque entendemos, ó Pai, a grandeza que é o Senhor, a soberania que é o Senhor. Deus, continuamos orando pelo Brasil, que o Senhor continue cuidando, ó Deus, da nossa nação. Não sabemos, ó Deus, onde tudo isso vai dar, todas as mudanças que estão acontecendo, mas eu peço, Pai, que o Senhor abençoe os nossos governantes, ó Deus, abençoa, ó Deus, a vida daqueles que já estão, daqueles que vão entrar, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê estratégia, ó Deus, que o Senhor toque mesmo no coração, Senhor, que haja conversão, ó Deus, dessas pessoas, ó Pai, o entendimento delas, ó Deus, na Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos a Tua presença em todos os lugares, ó Pai, desse Brasil. Cuida, ó Deus, da nossa nação, das nossas famílias, ó Deus, das nossas vidas. Nós somos dependentes do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, meninas. Um beijo. Deus abençoe vocês. Um dia maravilhoso. E qualquer coisa, grita.